Olá, amados, graça e paz. É muito bom estar novamente com vocês para dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Colossenses, onde estamos aprendendo sobre Cristo, aquele que é suficiente e supremo. Suficiente para nos salvar. Tudo o que Cristo fez por nós naquela cruz é suficiente. Não há nada mais necessário para a salvação nossa. A obra de Cristo foi completa, perfeita. Sua vida, morte e ressurreição são tudo aquilo que nós precisamos nos agarrar para sermos verdadeiramente salvos. E Cristo é supremo. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Ele é aquele que está no controle de tudo e de todos. Mesmo em situações como estamos vivendo agora, de pandemia, Cristo está no controle. E é sobre esse Cristo, suficiente e supremo, que nós estamos falando. E hoje nós vamos falar mais ainda de uma nova vida em Cristo Jesus. Se você assistiu o vídeo passado, nós já falamos sobre isso, sobre algumas características que todo aquele que crê em Cristo Jesus se veste delas, como bondade, mansidão, humildade, amor. Tudo isso faz parte das características de um cristão, de um verdadeiro cristão. E hoje nós vamos ver algo mais na prática, relacionado à vida prática, que acontece após nós crermos em Cristo Jesus. E para isso nós vamos ver o capítulo 3, do versículo 18 até o primeiro versículo do capítulo 4, que diz assim a palavra do nosso Deus: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Esse texto deixa claro, evidente, que não há como alguém ter um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus sem que toda a sua vida seja mudada. Não há possibilidade disso. O cristianismo, quando nós realmente cremos em Cristo Jesus, quando nós reconhecemos a nossa miséria, o nosso pecado e confessamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, ele abrange todas as esferas da nossa vida. A religiosidade faz algumas pessoas mudarem de vida de maneira externa e serem bons religiosos na igreja. O cristianismo faz com que as pessoas mudem toda a sua vida. E não só a sua vida, mas os seus relacionamentos, a maneira de se relacionar com todas as pessoas. É isso que o cristianismo faz. O capítulo 3, ele já começa nos mostrando que a nova vida em Cristo Jesus faz nós buscarmos as coisas do alto, pensarmos nas coisas do alto, onde Cristo vive. E, consequentemente, faz com que nós deixemos para trás as práticas da velha vida, do velho homem, deixando e procurando abandonar toda e qualquer espécie de pecado. Abandonando tudo isso, nos despindo de tudo isso. E ao nos despirmos disso, nós nos revestimos
da nova roupagem do crente, da nova vida do crente. Dessas características que nós tratamos no estudo passado, a fé, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade e tantas outras coisas que demonstram que o cristão ele é uma pessoa diferente. A vida dele mudou, a vida dele foi transformada. E agora Paulo mostra que isso não deve ficar apenas na teoria. Não é algo que a gente apenas conversa sobre, mas é algo que vai na prática e envolve todos os nossos relacionamentos diários. A vida do cristão ela é mudada não apenas durante uma hora num culto de igreja, mas ela é mudada todos os dias, em todos os seus relacionamentos. E Paulo aqui ele começa trabalhando a questão da família. Ele fala, esposa, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Eu sei que hoje essa questão da submissão é um assunto bem complexo, por causa dessa questão do feminismo e tudo mais. Então é difícil as pessoas falarem sobre isso e ouvirem sobre isso, mas ser submissa não é ser inferior. Jesus Cristo foi submisso ao Pai durante a sua caminhada aqui. E ele não deixou de ser Deus igual ao Pai. Ele não foi inferior ao Pai em nenhum momento. Então ser submisso não é ser inferior. Ser submissão debaixo de uma mesma missão. Quando Deus cria a mulher, ele fala assim que vai fazer uma auxiliadora idônea. Alguém que era igual e queria ajudar. Com funções diferentes. Com características diferentes. Mas debaixo de uma mesma missão. Então, ser submisso é ajudar o marido na missão. Eu poderia trabalhar várias missões do marido, como pregar o evangelho e tantas outras, educar os filhos para que sejam pessoas tementes a Deus. Mas eu quero trabalhar a principal missão do marido, que está no versículo seguinte, que diz: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. A principal missão do homem de Deus, do homem cristão, é amar a sua esposa. Mas não amar de qualquer jeito, é amar como Cristo amou. É amar ao ponto de se doar para ela, se preciso for. E o amar inclui você honrá-la, você protegê-la, cuidar dela, você auxiliar a crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus, inclui você servi-la. É interessante, né, que fala para as esposas serem submissas e às vezes algumas pessoas têm uma maneira errada de entender isso, que ser submissa é apenas servir, faz parte da submissão servir também, mas o marido deve servir a sua esposa também do Senhor. Ajudá-la em todos os sentidos. Vejam, maridos, você tem obrigação diante de Deus de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse é o padrão de Deus para o teu amor. Mesmo antes de casar, eu sempre orei por isso e continuo orando por isso e vou continuar orando por isso em relação ao meu amor pela minha esposa. Porque esse amor é muito mais que um sentimento. Isso aqui envolve atitude. Você realmente deve amar ela. E buscar amar como Cristo amou.
E tudo isso, a mulher ser submissa ao esposo, o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. E aqui ainda Paulo coloca mais um argumento dizendo assim: ame a esposa e não trate ela com amargura. Não seja áspero com sua esposa. Trate ela com educação, com amor, com carinho. Isso aqui é a característica de um cristão verdadeiro. Alguém que busca aplicar isso. Isso é uma consequência de nós termos morrido com Cristo e ressuscitado com Cristo. Nós não devemos fazer isso para alcançar a salvação, mas nós fazemos isso porque encontramos a salvação em Cristo Jesus. Então não há, entenda bem, não há possibilidade de ser verdadeiramente cristão e não estar buscando isso. Se você se diz verdadeiramente cristão e o que é trabalhado aqui por Paulo não está sendo trabalhado na tua vida, não tem acontecido na tua vida, por mais que seja em pequenas medidas, porque nós ainda não temos a capacidade de amar como Cristo amou, mas nós temos que estar crescendo nesse amor. O amor de Cristo é o padrão. É isso que nós devemos alcançar. É por isso que nós vamos trabalhar, lutar. Mas se você não tem buscado isso, você deveria reavaliar o teu cristianismo. Alguém que se diz cristão e trai a esposa, bate na esposa, maltrata a esposa, ofende a esposa, deveria seriamente reavaliar seu cristianismo. E amados, isso aqui, eu estou focando mais na questão do marido, porque o marido é o líder espiritual do lar. Então a obrigação maior recai sobre os nossos ombros, de crescermos em amor pela nossa esposa, de buscarmos isso diariamente. Isso mesmo, independente se ela está de TPM, se ela está estressada, independente disso, você deve amar. E não tratá-la com amargura. Essa é a tua principal missão como homem de Deus. Não adianta você fazer outras coisas, você ser um bom cantor e louvar lá na igreja, se ser um bom pregador, até um pastor, se isso aqui é a grande falha tua. Nisso aqui que você deve se esforçar mais. Principalmente nessa época de pandemia aí que você provavelmente está passando mais tempo com sua esposa. E aí há mais as rixas, mais as dificuldades. Você deve buscar e orar e clamar ao Senhor para crescer em amor por ela. E quando tudo estiver muito bem, 1000 maravilhas, você deve clamar e pedir ao Senhor auxílio para crescer em amor por ela. E se você crescer nisso, e você realmente amar a sua esposa, quando os teus filhos verem você amando a sua esposa, teu filho não vai brincar com o coração das meninas lá fora, porque ele vai saber o que é amar de verdade uma mulher. A tua filha não vai se entregar para qualquer cafajeste lá fora, porque ela vai ver um padrão de amor dentro do lar dela. E vai desejar isso para ela também, para a vida dela também. Muitas vezes os filhos de cristãos
tem procurado amor lá fora, porque os pais têm falhado nisso. Então você, homem, se você é homem de verdade, ore, clame, peça ajuda do Senhor. Você sozinho você não consegue. Para que você cresça em amor pela sua esposa. Para que isso aqui seja realidade na tua vida. E o versículo 20 vem sobre os filhos. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. É interessante que esse é o primeiro mandamento com promessa, né? Honrar o pai e mãe. Se você conhece os mandamentos, os primeiros 4 mandamentos estão diretamente ligados ao nosso relacionamento com Deus. Aí o 5º mandamento que está relacionado ao nosso convívio com o próximo. E o 5º mandamento com o mais próximo, né? Que é a honra pai e mãe. E esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem. Então, filhos, obedeçam os seus pais. Honrem os seus pais. E aí veja o que Deus diz aí. Pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, obedecer ao pai agrada ao Senhor. É uma maneira de ser grato ao Senhor, inclusive. Pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, obedeçam seus pais. Honre seus pais. Um filho rebelde é complicado. A rebeldia é um pecado terrível aos olhos de Deus. Então, um filho cristão não pode ser rebelde. Não pode se rebelar contra os pais. Deve obedecer aos pais, deve honrar os pais. Mas pais, também há algo para vocês aqui. Não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Trate seus filhos com amor, com carinho. Diga não quando tem que dizer não. Mas não diga não para tudo também. Seja moderado nisso. Peça a Deus sabedoria para você realmente saber educar os filhos. Não irrite os filhos porque eles não fiquem desanimados, diz a palavra. Há muitos filhos desanimados, com depressão, angustiados, doentes. E é possível que a culpa da maioria dos casos, não todos os casos, mas a maioria dos casos sejam dos pais. Então, pais, não irritem os filhos. Busquem criá-los no temor do Senhor. Busquem criá-los com amor. Facilite a vida deles de obedecerem a vocês. Assim como as esposas devem facilitar a vida dos maridos de amá-los, e assim como os maridos devem facilitar a vida das esposas de se submeter-se a eles, pais, facilite a vida dos filhos para obedecerem a vocês. Clamem por sabedoria, estudem a palavra de Deus para ver como é ser um pai de verdade. O que Deus requer de você como pai. O que Deus requer que você ensine para o teu filho. Nós vivemos épocas terríveis onde a gente ouve muitas histórias de filhos de crentes que abandonaram a fé. Será que não é porque você tem irritado seu filho? Ensine o seu filho o caminho que deve andar. E Provérbios, que é um livro de sabedoria, não quer dizer que seja uma promessa do Senhor, mas é algo que o autor via acontecer. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Então ensine os seus filhos a amar o Senhor. Ensine o seu filho a viver como casal. Ensine o seu filho a criar os filhos no temor do Senhor. Ensine o seu filho
a ser um verdadeiro cristão. Porque muitos pais são apenas cristãos quando vão na igreja. E pior, alguns acham que a educação dos filhos no temor do Senhor é responsabilidade do pastor. Então levam na igreja, largam lá na escolinha lá, e os professores lá que se virem. E aí durante toda a semana vivem como descrentes. E querem que os filhos sejam crentes. Então, pais, não irritem seus filhos, não levem eles a ira, não façam com que eles fiquem desanimados, cuidem deles, orientem eles, dirijam a vida deles no Senhor. E aí Paulo deixa essa parte da família, mostrando que o cristianismo ele realmente atinge a nossa família, ele impacta a nossa família. Pense você comigo agora. Vamos supor que só um desses, ou pai, no caso pai e marido, mãe, esposa, ou os filhos, um desses se converte ao Senhor. E o filho que era rebelde se converteu ao Senhor e começa a obedecer o pai. Imagine o impacto que tem isso em toda a família. O pai que era maldoso, chegava embriagado e batia na esposa e nos filhos, agora se tornou alguém amoroso, disposto a dar a vida pela esposa e pelos filhos, que os trata com carinho, com amor. Imagina o impacto que isso causa. A esposa que antes falava que o marido não prestava, que só falava coisas ruins para o marido, para os filhos, e de repente se torna uma esposa submissa, se torna uma esposa que ajuda o marido, que é uma bênção para ele. Imagina o impacto que isso tem. Não estou dizendo que isso vai trazer a conversão imediata do restante da família, mas veja a força que isso pode causar na família, o impacto que isso pode causar na família. E aí Paulo ele deixa o ambiente familiar e vai para outra parte que faz parte do nosso dia a dia, a questão do trabalho. E ele primeiro fala com os servos, no caso dos nossos dias hoje seriam os funcionários, falando que os funcionários não devem fazer as coisas apenas sob vigilância, como esperando recompensa por aquilo que estão fazendo, mas tudo que fizerem devem fazer como para o seu Senhor. Devem agir com justiça, devem ser honestos no seu trabalho, não devem se rebelar, não devem ser preguiçosos, mas devem fazer o seu trabalho com zelo e com dedicação, como para o Senhor. Mas Paulo não fica só nos servos, ele fala também para os senhores, para os patrões, falando que devem tratar os servos com justiça e com equidade. Agora pense comigo, amado, se só isso aqui, só essa parte aqui, se tornasse verdade no nosso país, pegar só o nosso país, se só isso aqui, os servos realmente se dedicassem ao trabalho, trabalhassem como para o Senhor, com singeleza de coração, e o Senhor tratasse os seus servos com justiça, ou empregados, né, no caso funcionários, tratasse eles com justiça e equidade, igualdade. Pense quão melhor seria o nosso país e o nosso dia a dia. Há uma música do Voz Verdade, que é um grupo evangélico, que diz, tem um trecho que diz assim: mude o mundo mudando primeiro você. Às vezes a gente quer mudança, né? E às vezes a gente quer
Principalmente hoje em dia a gente vê muitas coisas na internet aí de pessoas querendo se rebelar aí contra o sistema e fazem algumas coisas, a meu ver, muito erradas, inclusive. Agora imagine se nós começássemos mudando de dentro para fora as coisas. Um patrão se converte ao cristianismo e começa a tratar os funcionários com justiça, com igualdade. Os funcionários, mesmo não cristãos, iam querer trabalhar ali. E iam se esforçar ao máximo para não perder aquele emprego. E os empregados, os funcionários, se realmente se dedicassem como para o Senhor, qual patrão ia querer ter um funcionário como esse? Mas isso aqui deveria ser cristianismo básico, isso aqui deveria ser um fato na vida de todo aquele que está em Cristo Jesus, todo aquele que é servo de Cristo Jesus. Se eu trabalho para alguém, eu devo trabalhar como se trabalhasse para Cristo Jesus. Se eu tenho alguém que trabalha para mim, eu devo tratar ele com justiça e com equidade. Isso é cristianismo básico. E note, esse trecho que nós lemos aqui, do 3,18 ao 4,1, abrange todas as áreas da nossa vida. Em uma característica ou outra você se enquadra, nem que seja só de filho, caso você ainda seja um adolescente, uma criança, nem que seja só de filho. Mas isso aqui abrange todas as áreas da nossa vida. Ser cristão é muito mais do que ir na igreja. Ser cristão é muito mais do que você ir cultuar a Deus aos domingos. Ser cristão é a tua vida se tornar um culto ao Senhor, porque tudo isso aqui deve ser feito para o Senhor. Eu não sei se você reparou na minha leitura, mas apenas nesses versículos aqui, a palavra Senhor se repete 7 vezes. Senhor no sentido do Senhor Jesus Cristo, deixando de lado os senhores ali quando fala dos servos e senhores, mas do Senhor Jesus Cristo, mostrando que tudo isso aqui deve ser feito por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa do que Ele fez por nós. Lembre-se, nós estamos falando de Jesus, que é suficiente para nos salvar, e Ele fez tudo, absolutamente tudo para a nossa salvação, mas Ele também é Senhor da nossa vida, de tudo e de todos, mas também da nossa vida, do nosso viver. O nosso viver diário deve demonstrar que nós somos servos do Deus Altíssimo, que nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, que nós pertencemos a Ele, que a nossa vida é para a glória dEle. E todas as esferas da nossa vida devem ser impactadas com esse fato. Isso é cristianismo. Ser cristão é eu buscar, com todas as minhas forças, ser a melhor esposa, ser o melhor marido, ser o melhor filho, ser o melhor pai, ser o melhor empregado, ser o melhor patrão, para a glória do Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus seja glorificado em mim. Então leia, releia esse texto e peça ajuda ao Senhor, para que cada vez mais a tua vida se encaixe nesse texto, para que cada vez mais a tua vida reflita essas verdades em todas as áreas e em todos os dias da semana, não apenas nos domingos, não apenas no teu momento de culto, seja familiar ou culto público, mas todos os dias, que
o Senhor Jesus cresça em nós, que nós venhamos a diminuir e que Ele apareça na nossa vida e que as pessoas ao nosso redor possam ver a mudança que o Evangelho traz, a mudança que o verdadeiro Evangelho causa em todos os nossos relacionamentos. Eu gostaria de orar por você nesse momento e com você, para que isso seja verdade na nossa vida, para que isso seja a nossa realidade. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque até chegarmos nesse texto, nós podemos ver tudo o que Cristo fez por nós. O fato dele ter cancelado toda a nossa dívida, todos os nossos pecados, e feito que nós morríssemos naquela cruz com Ele, mas ressuscitássemos com Ele. E hoje estamos vivos com Ele. Que possamos demonstrar essa nova vida em todos os nossos relacionamentos. No relacionamento de casal, marido e esposa. No relacionamento com os filhos, pais e filhos. No relacionamento, Deus, do nosso trabalho. E não só entre patrão e empregado, mas também com os demais. Que nós possamos demonstrar uma verdadeira transformação de vida. Que todas essas pessoas possam ver o Senhor Jesus em nós. Que todas as pessoas ao nosso redor possam ver a diferença que o verdadeiro Evangelho causa, a transformação que ele traz. E Pai, nos ajuda também a ligar o alerta quando nem nós pudermos ver transformações na nossa vida. Que isso nos leve a dobrar os nossos joelhos, a clamar por misericórdia e a pedir que o Senhor nos transforme. Ajuda-nos a sermos esposas melhores, maridos melhores, pais melhores, filhos melhores, servos melhores, senhores melhores, ou, trazendo para os nossos dias, empregados, funcionários melhores, patrões melhores. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver para a Tua glória. Nos ajuda a glorificar o Senhor, não apenas no nosso culto de domingo, mas todos os dias da nossa vida. Que o Senhor seja glorificado em nós. É para a Tua honra e para a Tua glória que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor Jesus nos ajude a vivermos uma vida cristã real e verdadeira. Que Ele nos ajude a sermos cada dia mais parecidos com Ele, para a honra e glória dEle. Se Deus quiser, eu volto com vocês com a continuação do nosso estudo na Carta aos Colossenses na próxima quarta-feira. Uma excelente semana para vocês, um excelente domingo. Que o Senhor abençoe todos vocês. E até a próxima, se Ele permitir.